Graça e paz, família. Salve a Rainha Santíssima, valei-nos o glorioso São José. Peçamos a intercessão dos santos e anjos da nossa devoção, de forma especial nesse mês do Sacratíssimo Coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedimos a sua piedade, a sua misericórdia sobre nós, também do glorioso Santo Antônio de Pádua e dos santos Luís e Zélia Martã, como baluarte das nossas famílias. Eis a cruz de nosso Senhor, afastai para longe de nós todo inimigo da salvação. Pois venceu o leão da tribo de Judá, descendente de Davi. Aleluia, aleluia. Amados, eis que São João Batista, ele inicia a sua pregação lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 3, versículo 2. Vamos resumir assim a pregação do último dos profetas do Antigo Testamento. Fazei penitência. Exatamente um dos temas, o quinto tema que eu quero trazer para vocês, a qual a Santíssima Virgem colocou no meu coração. Algumas verdades que são importantes, para a nossa vida, mas que já não se pregam. E essa quinta verdade que a Santíssima Virgem coloca é a urgente necessidade da oração e da penitência. Exatamente o que esse profeta, São João Batista, pregava e anunciava na plenitude dos tempos. Ele como o último dos profetas. Mas o que é interessante não para por aí. Porque o próprio Cristo, na primeira pregação de Jesus, também no Evangelho de São Mateus, lá no capítulo 4, no versículo 17, Jesus também, ele inicia o seu ministério de pregação dizendo: fazei penitência. Tanto o último dos profetas como o Messias, ele traz para nós essa verdade de que é necessário fazer penitência. É necessário uma conversão autêntica. É necessário parar de pecar. Simples. É necessário que nós, quanto cristãos, nós de fato vamos parar de pecar. Vamos parar de ofender a Deus. Vamos parar de blasfemar, de profanar. Vamos parar de ofender o nosso Deus. E se de fato nós olharmos para Jesus Cristo como verdadeiro Deus, como verdadeiro homem, não olhar para ele simplesmente como um homem na cruz. Não! É Deus. É o derramamento do preciosíssimo sangue de nosso Deus. Se nós olharmos para a realidade de hoje, o Sacratíssimo Coração de Jesus, dentro desse mês de junho dedicado ao coração do Senhor, está bombeando sangue divino. E esse sangue divino, ele vai ser derramado. Ele está sendo derramado pela infinita misericórdia de Deus, pela piedade do teu Sacratíssimo Coração. Até a última gota deste sangue está sendo derramado. E derramado por um ato de amor. De fato, essa é a extensão, é a profundidade, é a largura do amor de Deus. Se nós olharmos para o Senhor, não simplesmente com um olhar humano, com um olhar natural, até muitas vezes com um olhar de julgamento, de apontamento, de acusações. Se nós pararmos para olhar para o Senhor com um olhar, com um mínimo de fé, nós o reconheceremos como Deus. E nós saberemos, olhando para o da cruz, não para um derrotado. Não para um homem que falhou. Não para um homem que foi abandonado. Mas pelo contrário, nós olharemos para aquele que é o mistério da encarnação. Nós vamos entender a largura, o comprimento, a profundidade do amor de Deus para conosco. Esta é a realidade. Paremos de pecar. A penitência anunciada por Jesus, a penitência anunciada pelo último dos profetas, é uma penitência de
conversão, uma conversão verdadeira. Se a gente olhar para a história lá do filho pródigo, a gente vai esmiuçar, a gente vai trocar em miúdos a realidade de que houve ali uma mudança de mentalidade, houve ali uma mudança de vontade, houve ali uma mudança de vida. Essa é a característica de uma penitência completa. Mas tudo isso se parte por meio da oração. Lembra de quantas vezes foi pregado para você de que nós não oramos de qualquer jeito? Que nós reservamos um momento para a nossa oração? É exatamente esta oração que vai nos levar para a conversão. E é claro, é óbvio que para se parar de pecar, é necessário crescer na vida interior. É necessário subir as escadas. É necessário se aprofundar no castelo interior. Enquanto nós estivermos no raso, enquanto nós estivermos brincando de santidade, nós vamos sempre e sempre voltar à estaca zero. E não é esse o objetivo. O objetivo é ser santo. O objetivo é parar de pecar. Deixa eu ver se eu encontro aqui para você a questão da mudança, né, de vontade, a mudança de mentalidade e a mudança do coração, ou seja, da vida inteira. O coração, de fato, ele é sempre representado pelo centro do homem, a profundidade do homem. E é nesta realidade da profundidade do homem que eu quero encontrar para você aqui as pérolas de alguma parábola. Por exemplo, como eu já citei, a penitência bíblica dentro da parábola ou a pérola das parábolas, a questão do filho pródigo. Eu quero ler algo para você aqui interessante. Olha só. Isso eu encontrei quando eu estava estudando a vida de São João Batista. Então nós confiamos a ele esta pregação. Pérola das parábolas, né? Propostas por Jesus. Entenda. Parábola do filho pródigo, em cuja conversão temos expressado em alto relevo os 3 aspectos essenciais da verdadeira penitência. Olha só, primeiro, considerando o estado miserável a que chegara o filho pródigo, ele que vivera na fartura na casa do pai, entra então em si e exclama. Esse entra em si é interessante olhar para a realidade da vida interior, do castelo interior. Ele silenciou o coração. Ele entrou em si, ele entrou no castelo. Quando Santo Agostinho também fala, né? Quantas vezes te procurei fora quando estavas dentro. Então, dentro dessa pregação, se coloca diante da cruz de Cristo, olha para dentro de si, fecha os teus olhos ao continuar essa pregação. E ele dizia: quantos empregados há na casa de meu pai que tem pão em abundância? E eu aqui estou a morrer de fome. Aqui a gente encontra a mudança de mentalidade. É o que primeiro atua, é o que está atuando em primeiro lugar no filho pródigo. A mudança de mentalidade. Segundo, e segue assim, logo a mudança da vontade. Levantar-me-ei, e irei a meu pai, e dir-lhe-ei: meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um de teus empregados. Aqui há a mudança de mentalidade. Primeiro, então nós pegamos aqui a mudança da mentalidade. Desculpa, estou confundindo. Primeiro, a mudança da mentalidade. Quando ele diz, na casa do meu pai, os empregados, há pão em fartura, enfim. Depois, segundo, a mudança da vontade. Em segundo lugar, a mudança da vontade. E depois segue-se. E sem perda de tempo, olha o regresso. A casa paterna é a mudança de vida, de costumes, que logo lhe garantiu a recuperação dos bens perdidos. Nós muitas vezes perdemos a graça santificante e precisamos regressar. Então, há 3 passos para uma verdadeira conversão. A mudança da mentalidade, o reconhecimento
do pecado, da falta, a mudança da vontade e a mudança de vida, né, de costumes, ou seja, o coração. Nesses 3 pontos da penitência, São João Batista prega para nós e Jesus afirma, Jesus carimba, ele dá ali o carimbo da sua santidade. Ou melhor, carimbo não, o selo que vai nos garantir a vida eterna. É claro que no mundo de hoje, a gente tem que compreender também que, alguns exemplos que eu vou citar aqui para você, não distantes, a paciência no trânsito, as ofensas que são lançadas contra você. Vamos lá, aguentar o defeito do próximo, do irmão. São penitências, são formas de penitências. É claro que há aquelas penitências tão mais extraordinárias dos santos. Vamos começar pelas penitências da pequena via de Santa Teresinha do Menino Jesus, de trazer o cotidiano, de oferecer o cotidiano, trazendo ele em conformidade com a vontade de Deus. Isso é penitência no coração de tantos cristãos, de uma mãe de família, de um pai de família, talvez as injúrias ou as injustiças sofridas no ambiente de trabalho. No próprio lar, a falta de reconhecimento, mas tudo fazer por amor, em tudo transformar em vias de amor. E aí, também, claro, que no ambiente escolar, na própria comunidade, nem todos os irmãos estão num grau de santidade, de êxtase, vamos dizer assim. Quantas injúrias, ofensas, injustiças não são sofridas por membros das nossas próprias paróquias? Talvez aquela busca por reconhecimento que já é errado, mas aí o reconhecimento não vem e logo gera no teu coração ali uma resistência. Gera no seu coração talvez uma mágoa, um ressentimento. Mas se você utiliza isso oferecendo como sacrifício, penitência, sacrifício é o que? Tornar santo. Mas se não há esse reconhecimento, se você oferece a Deus, ora, Deus sabe o que é feito no oculto e somente Ele. E aí de fato há um prêmio reservado para você, o prêmio da vida eterna. Não precisamos de aplausos mundanos. Não precisamos querer aparecer. De fato, somos convocados a ser sal da terra e luz do mundo. Mas não no sentido de holofortes, de uma vanglória. Mas no sentido de que você diminua e que Cristo apareça. Como João Batista bem fez. É necessário se envolver nesse mistério da humildade. É necessário. Nós estamos num mundo, Santo Agostinho ele ensina pra gente, nós estamos vivendo num mundo que o acúmulo de pequenos vícios traz consigo a desesperança da conversão. E muitas vezes caímos nos grandes pecados, no pecado mortal, porque nós acumulamos os pequenos vícios, até mesmo as pequenas imperfeições. Acaba nos levando ao pecado mortal. Acaba nos levando a perder a graça santificante. Acaba nos levando a não crescer na vida espiritual. E ficamos sempre na mesmice, sempre ofendendo a Deus, porque não há uma vida constante e organizada de oração. Porque não há um entendimento real do que é a penitência. E às vezes quer se dar um passo mais largo do que a perna. Então comece no pouco. Olha aqui, lembra comigo sobre as bodas de Caná. Talvez você nunca tenha meditado dessa forma, mas permita que Deus fale no seu coração, traga uma contemplação diferente das bodas de Caná. O primeiro milagre de Cristo sobre a natureza aconteceu nas bodas de Caná. Ele transformou a água em vinho. A água não tem cor, a água não tem cheiro, a água não tem sabor.
E por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, essa água foi transformada no melhor dos vinhos, e testemunhada pelos homens, e saboreada pelos homens. O Senhor, ele pode pegar o mais vil dos pecadores e transformar num grande santo. Mas não olha para o mais vil dos pecadores. Agora olha para ti, olha para você e diga: pequei muitas vezes por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor, digno de toda adoração, digno de todo louvor, de todo reconhecimento. Ele sim, eu não. Mas Ele pode pegar a mim. Não tenho cor, não tenho cheiro, não tenho sabor, não tenho forma. Quando sou derramado, me perco facilmente, porque sou espalhado. Mas se colocado num vaso moldado pelo oleiro, o Senhor pode te transformar no melhor dos vinhos. Para a sua família, para a sua comunidade, para o seu estado de vida, para a sua paróquia, para o seu ministério, para o teu serviço. Deixe-se ser aquela água apanhada pelos serviçais, postas em vasos feitos pela mão do olheiro, e ser transformado no melhor dos vinhos. É exatamente isso que a Santíssima Virgem coloca no meu coração para pregar para vocês no dia de hoje. A urgente necessidade da oração e da penitência. A oração, que é olhar para dentro de si, que é interiorizar, é entrar no castelo interior, é prostrar a sua alma, é reconhecer-se pequeno como um nada e se deixar levar a uma verdadeira e autêntica penitência, a mudança total, verdadeira de vida, a conversão. E aí é claro que, segundo a vontade do Senhor, Ele pode sim te inspirar novas penitências, como inspirou a tantos santos, a São Francisco, a Santo Agostinho, a São Camilo de Leles, a Santa Catarina de Sena. E aí você vai estudando a vida dos santos e você vai descobrindo penitências incríveis, que não é o gostar da dor, mas é dar sentido àquela dor, aquele sofrimento, aquela angústia. É fazer participar, é fazer, como diz São Paulo, completar nas dores de Cristo, da paixão de Cristo, aquilo que faltou. Não que tenha faltado algo, mas é a sua contribuição, é a sua, de fato, a penitência, a sua participação, o seu ato de estar unido com a sagrada face de Cristo, bem pertinho, assim como esteve Simeão, o sirineu, auxiliando Jesus na sua paixão. Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Só mais uma coisa, como intercessão: a penitência, ela é uma tarefa diária. É uma tarefa diária. O homem, ele caminha sem cessar por este mundo cheio de poluição, e ele se torna praticamente impossível não se contaminar, quando não de lama, ao menos de poeira. É exatamente por esse motivo que nos ensina Santo Agostinho, bispo de Hipona, doutor da Igreja, uma água que foi transformada no melhor dos vinhos. A penitência é uma tarefa diária. Amém?